Olá, irmãos. Hoje eu quero falar de algo muito importante, né, para as nossas vidas, que é chamado, né, dentro do judaísmo, no hebraico, de Lashon Hará, né, falar mal dos outros. E eu queria conversar hoje trazendo a consequência, né, dessas coisas na nossa vida no mundo espiritual. A palavra de Deus fala no livro de Provérbios que o poder da vida e da morte está na ponta da sua língua. Aquele que ama de seu fruto, comerá. Né? O livro de Provérbios, capítulo 6, se eu não me engano, versículo 19, está escrito que a sétima coisa que Deus odeia e abomina é irmãos que sameiam contenda entre irmãos. Então, quando você está fazendo isso, quando você está falando mal dos outros, você está trazendo mal para si mesmo, né? Você está trazendo mal para si mesmo. Você não está fazendo mal para o outro, né? E eu queria dizer algo, irmão, interessante, que até a ciência, né, pessoas estudiosas já chegaram também a essa conclusão que está na Bíblia há milênios, né? Esse livro aqui, ó, né, é um livro que chama Comporte-se. Esse homem aqui, ele foi primatólogo, né? E ele fala muito sobre o cérebro. E eu li algo interessante aqui, está escrito assim, ó: as palavras carregam poder, são capazes de salvar, curar, incentivar, devastar, invalidar e matar. E a pré-ativação verbal inconsciente pode influenciar o comportamento pró e antissociais. Né? E isso, quem está falando aqui, né, é, é gente que, primatólogo há mais de 30 anos, gente que passou a vida estudando. Né? Outro ponto que ele disse aqui também, que primeiro eu queria explicar algo, quando as palavras, elas mudam o comportamento, né? Então, se você está num ambiente que você está falando mal dos outros, né, aquele ambiente pode mudar, né? Aquela pessoa, você já percebeu aquela situação que às vezes você tinha nada contra a pessoa, mas só da pessoa falar mal dela para você, você já começa a sentir raiva da outra pessoa, sendo que você nem sabe de fato o que aconteceu? Outra coisa, ciência fala, está escrito aqui, ó. Portanto, o ambiente social é capaz de moldar o nosso comportamento de forma inconsciente em questão de minutos, assim também como o ambiente físico, né? Tá aqui, ó, né? Para você poder ver que até a ciência, né, já tem falado sobre isso. E o ser humano, irmãos, ele tem ele tem trago muitos prejuízos para si mesmo por causa disso. E uma das formas, irmãos, do que atrapalha as nossas bênçãos na nossa vida, eu quero provar dentro da palavra, o livro de Isaías, né, no capítulo 58, que me chamou muito a atenção quando eu estava estudando também esses dias sobre a palavra de Deus, e, e me chamou muita atenção, assim, porque às vezes nós achamos, né, que para Deus nos abençoar é somente orar, é somente buscar, insistir, e não é só isso, né, irmãos? Não é só isso, é um conjunto de coisas para que as bênçãos venham. Né? No livro de Isaías, capítulo 58, no versículo 6, está escrito assim: porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade e que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe ir livres os quebrantados e que despedace todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em tua casa os pobres e desterrados, e vendo nu ou cubra, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirares do meio de ti.
todo, todo julgo, e o estender do dedo, e o falar de vaidade. Né? Esse estender do dedo e o falar de vaidade, né? O julgo, né? É coisa muito séria, né? O estender do dedo, ó, fulano, né? Irmãos, na verdade, olha, eu vou dizer para você uma coisa, sendo bem claro, né? A gente tem nada a ver com a vida dos outros, né? Em questão do que os outros fazem de errado, na questão de ser juiz. Nós temos a ver com a vida dos outros na questão de nós sermos quem ora por eles, quem os ajuda, né? Então, a consequência de falar mal dos outros, né, que está escrito em Provérbios capítulo 6, versículo 19, que é a sétima coisa que Deus odeia e abomina, né? Isaías capítulo 58 fala, né, que se nós fizermos essas coisas, né, o Senhor ouvirá a nossa oração, né? Se a gente cobrir o nu, repartir nosso pão com o faminto, tirar o estender do dedo do nosso meio e o falar de vaidade, né? A gente tem que tirar essa questão de ficar falando mal dos outros, porque essas coisas impedem que as bênçãos de Deus venham até nós. Isaías capítulo 59, logo no finalzinho, começa Isaías 59, no versículo 1 fala assim, está eu com os ouvidos tampados para que não possa ouvir, ou as mãos curtas para que não possa fazer, mas os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Né? Então o pecado ele faz uma separação entre nós e o nosso Deus. E esse pecado, irmãos, de falar mal dos outros, isso é muito sério, porque Mateus capítulo 7, versículo 1, vai falar assim, não julgueis para que não sejais julgado, porque do mesmo modo que vós julgar, vós hão de ser julgado, e com a mesma medida que vós medir, vós hão de ser medido, né? Mateus capítulo 5, né? Alguns capítulos antes falam, né, que bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, é o que eu sempre falo, né? Esse negócio da gente querer ser juiz, uma coisa que eu sempre falo com as pessoas quando Deus está começando a derramar dom sobre elas. Cuidado quando Deus começar a te usar. Porque você pode se achar especial demais e se achar acima dos outros. E começar a julgar os outros pelos pecados deles. Você é tanto falho quanto ele, porque o dom é irrevogável. Dom não é sinal de salvação, já disse em vários vídeos, quase todos os vídeos eu falo isso, que o dom não é sinal de salvação. Né? Mas às vezes Deus começa a derramar conhecimento, a pessoa quer dar onde profeta Isaías, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Isaías pregou para um povo de forma mais uma, um povo que conhecia a Deus. A palavra de Deus ela fala assim: tende paciência com os fracos na fé. Você não pode, eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente não tem que pregar a verdade. A verdade ela tem que ser pregada. Ela tem que ser pregada. Mas Freud falou uma coisa uma vez que é verdade, né? Ele deixou escrito em um livro que nós podemos conversar qualquer assunto, até com uma mulher, né? Mas desde que a gente saiba colocar as palavras no lugar certo, né? Por quê? Porque as palavras carregam poder, né? Então, como eu li naquele livro, as palavras ela pode matar ou curar. Ciência, irmão, aqui, ó, ciência. Eu não trouxe só Bíblia hoje, não, eu trouxe ciência, porque às vezes as pessoas não acreditam, né, na Bíblia. Tá aí a ciência também falando do que a Bíblia já falava há muito tempo. Quem escreveu, né, o Salomão que pôs em ordem vários provérbios, antiguidade, né, anos e anos e anos e anos antes de Cristo, já se dizia o poder das palavras, né? Provérbios fala muito sobre isso, né? Questão das palavras carregarem poder. Jesus falou, né, que todas as palavras que nós dissermos, seja elas atenciosas, nós iremos ter que dar conta no dia do juízo. E às vezes essa é a forma, irmão, de que essa é a questão que às vezes muitos de nós sofremos. Nós julgamos as pessoas, não temos misericórdia delas, entendeu? Uma vez eu lembro que eu estava com o irmão, nós estávamos batendo o piso de uma casa, aí esse irmão tá que fala mal dos outros, tá que fala mal dos outros, tá puxando a enxada, tá falando, puxando a enxada. Ele parou assim, travou assim, olhou para mim e falou, não, irmão, tô lembrando aqui, eu tô falando mal de fulano de tal, o Espírito Santo de Deus tá me lembrando aqui que eu fiz a mesma coisa que ele lá no passado. Aí, irmão, lá para, e se ele for julgado? E se for medido com a mesma medida que ele mediu? Então, quem somos nós para olhar para o próximo e dizer que o próximo não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus?
né? Quem somos nós para medir? Quem somos nós para julgar os outros por causa dos nossos passados podres, né? Por isso que eu sempre falo, todos que estão recebendo dom, até vocês que estão me vendo aí, cuidado. Se Deus dá o seu dom de conhecimento da palavra, de pregar a palavra, cuidado. Pregue sempre a verdade. Doa a quem doer. Mas cuidado com o julgamento e estender do dedo. Uma coisa é pregar sobre o pecado, outra coisa é acusar as pessoas. Estou falando mal das pessoas. Não ficar chamando, porque, irmãos, eu não vou citar lugar nem nada, mas eu conheci uma pessoa uma vez que ela pregava, sabe, em cima do púlpito e descia a lenha nos outros. Né? Eu tô falando de homem que tem mais de 15 anos de ministério. E falava mal dos outros, falava mal dos jovens, que os jovens ficavam se agarrando pelo muro e tal, aquele negócio todo. Eu estou dizendo, não tem que pregar contra o pecado. Mas eu falo aquela questão de acusar as pessoas em cima do público. O tempo passou, uma menina, né, nova, praticamente, né, a metade da idade dele, começou a dar de cima dele. O que você acha que aconteceu? Acabou com o ministério, acabou. Ele fez muito pior que os jovens. Ele levou essa menina para dentro da igreja e teve relação sexual com ela dentro da igreja, dentro da casa da igreja. Né? Alguns contam que foi dentro da igreja, né, que viu ela entrando dentro da igreja, outros contam que foi na casa da igreja. Não interessa se é a casa ou se é a igreja, tudo pertence a Deus, né? Segundo os relatos que me contaram, né? Aí é que eu falo com vocês. E aí? Não julgou os outros lá atrás? Não falou mal dos outros? Agora tem que dar conta. Então, irmãos, assim, que nem quando vieram me contar, né, na época até chegaram lá na minha casa, lá vieram falar mal dele, falou, ó, a pessoa foi na minha casa falar mal dele, falou assim, olha, eu não quero saber, isso não é da minha conta, isso não é problema meu, eu não sou juiz dele. Eu não quero, mas ele pecou, você é puxar saco de pastor. Eu falei, eu sou puxar saco de ninguém. Isso não é da minha conta. Entendeu? Isso não é da minha conta. Falei com ela assim, quem você acha que. Eu ainda falei assim, gente, vocês acham que a gente não está sujeito a pecar, fazer as mesmas coisas ou pior, não? Ou alguém aqui é invencível? É o Espírito de Deus em nós que nos capacita para não cair nessas coisas, mas tudo isso tem que haver um buscar, entendeu? Tem que haver um buscar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado de ver pessoas falando, batendo no peito, que quem cai, né, nunca teve encontro com Deus, e depois eu já vi a pessoa cair, entendeu? Você vê a seriedade que é das palavras, né? Uma vez eu ouvi uma moça falando dentro do carro, a moça falou assim, eu não gosto de dizer a palavra, nunca irei fazer isso, porque muitas vezes eu disse que nunca faria e fiz. E isso, irmãos, é a mais clara verdade, né? Esse negócio de nunca irei fazer, isso é muito sério, entendeu? Eu sempre falo assim, ó, com a graça e a força de Deus, né? Deus vai me dar força para mim não cometer tal pecado, mas eu julgar as pessoas, irmãos, eu não quero isso para minha vida. É algo que eu sempre tenho orado a Deus e falado, Deus, me ajuda, eu não quero ter o hábito de julgar as pessoas, isso não está certo. Isso não está certo, entendeu? Porque eu posso não ter cometido o adultério, como esse pastor cometeu, mas quantos outros pecados eu já cometi diferente? E não deixou de ser pecado. É pecado. As consequências são diferentes, mas não deixou de ser pecado, né? Então, irmãos, a gente tem que levar muito a sério as coisas de Deus. As coisas de Deus não é brincadeira, a nossa vida não é brincadeira, sabe? A humanidade está precisando, irmãos, de se voltar para Deus. Os cristãos estão muito enganados com essa história de achar que uma vez salvo para sempre salvo. Nós estamos aqui nessa terra, acredito eu, por um teste. E quem passar de ano, meu irmão, passou. Quem for reprovado, está reprovado. Não tem volta mais. Entendeu? Não tem volta mais. E falo para você a verdade. Você que está no pecado, você que está no erro errado, você que está no erro. Lá no livro de Ezequiel, Deus fala que ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas nós temos prazer que o ímpio ele se converta, né? E de seus maus caminhos e viva. Mas a palavra de Deus já diz que Deus tem prazer na morte de seus santos. Que Deus tira, né, o justo, Deus, né, Deus recolhe o justo, né, eu tiro o justo antes do tempo mal. Então, irmão, a gente tem que pôr isso na cabeça, tirar isso da nossa vida, entendeu? Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor do que eu, dom é revogável, entendeu? Eu posso ter o dom de pregar, mas isso não me torna melhor do que ninguém, pelo contrário, isso me torna uma pessoa responsável por esse dom,
porque eu tenho a obrigação, né, como diz o apóstolo Paulo, ai de mim se não prego o evangelho, né? Porque o dom, muitas vezes, o dom, irmãos, eu vou falar que isso é verdade, o dom, ele serve mais para você ajudar os outros que a si mesmo, entendeu? Mais para você ajudar os outros do que a si mesmo. Não adianta. O dom foi dado para você servir o próximo, não é para você ser servido, subir em cima do púlpito, né? E ser servido pelo povo, não. Mas essa é a causa que está acontecendo. Irmãos, eu falo muito, leiam a palavra de Deus, estudem a palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, João capítulo 1, Ele é o verbo que se fez carne. Entendeu? Para você trilhar esse caminho, você tem que conhecer o verbo, que é Cristo. E você só o conhece através daqui, ó. Não tem outro jeito, irmão. Não tem outro jeito. A gente tem que mudar essa linha de pensamento aí, de parar de ficar preocupando com a vida dos outros, preocupar mais com a nossa salvação, entendeu? Ter manutenção da nossa salvação, entendeu? Porque, ô, irmãos, eu entendo, porque, por exemplo, às vezes as pessoas querem julgar as pessoas, irmãos, por coisas que elas não sabem. Eu vou contar um caso aqui, eu não lembro se eu já contei isso em algum vídeo meu. Eu falo assim que o fato de Deus ter me posto para trabalhar no aplicativo, né, como motorista de aplicativo, eu falei isso com as pessoas, cheguei até a comentar isso com a minha esposa, que se um dia Deus me tirar, o dia que Deus me tirar daqui, eu vou continuar sendo grato a Deus pela oportunidade de ter trabalhado nisso. Por quê? Porque aqui, irmão, no volante, você ouve histórias de pessoas que moram lá no aglomerado, a milionários, entendeu? Que tem grana com borra. Você ouve a história de todos os lados. De pessoas que não teve sucesso, que alcançou sucesso, pessoas que teve sucesso e perdeu tudo, pessoas que vivem na prostituição, pessoas que seguiram carreira, tudo. E uma vez eu peguei uma moça de madrugada no lugar, esse lugar era casa de prostituição, porque a gente roda muito, irmão, você fica conhecendo tudo. E essa moça saiu de lá, eu comecei a conversar com essa moça dentro do carro, e perguntei a ela, né, o que ela achava dessa vida e tudo, né, porque todo ser humano sente necessidade de ser amado, né, e a pessoa vender o corpo assim, a pessoa não tá se sentindo amado, né. Aí ela falou comigo assim, moço, eu não gosto dessa vida, mas deixa eu contar para você minha história. Eu vim de aglomerado, eu não conheci, meu pai me abandonou, o meu namorado que me engravidou me abandonou, eu tô numa situação difícil, não tenho condições de pagar aluguel e tenho um filho. A única forma que eu achei de cuidar do meu filho foi essa. Aí às vezes a pessoa está do outro lado e vai dizer assim: "Ah, mas né, fulano de tal lá atrás lá passou pela mesma dificuldade, nunca precisou se vender". Irmãos, nós não estamos vivendo a história do outro. Eu não estou dizendo que o que ela fez está certo, o que ela fez está errado. Entendeu? Se prostituir é errado. Eu concordo, é errado. Mas nós não temos o direito de julgar porque a gente não sabe o que o outro passa. A gente não sabe o que se passa na mente do outro. A psicologia fala que da subjetividade, cada ser humano é único. É único. E cada um, irmão, tem uma força espiritual, né? Alguma coisa assim. Eu acredito que as forças espirituais, igual a física, por exemplo, tem gente que passa por provação aí, de que mal tem que comer dentro de casa, passa anos passando dificuldade, até alimentícia, mas tem uma fé que quem é milionário não tem. E um milionário às vezes perde pouco, metade da riqueza, quer dar um tiro na cabeça. Entendeu? E tem gente que às vezes passou a vida na dificuldade. Tá aí. Já vi casos de pessoas que foram traídas em casamento, desviou da presença de Deus, e às vezes a gente ouve falar de pessoas que traíram no casamento e a esposa ou o marido, né, permaneceu na presença de Deus. Cada ser humano é cada ser humano. Entendeu? Aí pensa só, né? Deus que livre e guarde, né? Se eu fosse, vamos supor, se eu fosse vamos supor, né? Uma mulher falasse mal dessa menina. Ah, porque é isso, que aquilo que ela fez errado, não sei o quê, que isso não tem desculpa, não sei o quê, e julgasse ela. Aí no dia da mulher, essa mulher que julgou, passasse passasse uma dificuldade financeira tremenda. Ou passasse assédio num trabalho, tivesse devendo apartamento, carro, um monte de coisa, e o patrão chegasse e falasse, ó, se você não deitar comigo, eu vou mandar você embora.
Igual eu já vi inúmeros casos, né? Já ouvi isso até aqui dentro do carro. E essa mulher? E aí? E essa mulher deitasse com esse homem? Por desespero de perder o emprego? Não estaria prostituindo também, não? Estaria, porque estaria trocando a permanência no emprego por sexo. Entendeu? Então a gente não tem. E posso falar pra você a verdade, irmão? Ó, o ser humano que se entrega também, né? Que tipo assim, tem relação sexual a troco de nada, ainda pra mim é pior do que uma pessoa que se prostitui, porque a gente se entregou de graça, outro pelo menos se entregou por propósito de dinheiro, outro se entregou por nada. E por às vezes uma pessoa até desconhecida, ainda é pior ainda, né? Então esse negócio de lachon rará, falar mal dos outros, você tá trazendo problema para a sua vida. Entendeu? Do mesmo modo que você julgar, você vai ser julgado. O seu estender do dedo tá tirando de você, tá pedindo que as bênçãos de Deus cheguem até você. Então, sabe, irmãos, e a única forma de você sair disso é orando. Deus, me ajuda, eu não aguento mais, eu não quero falar mal dos outros, tô cansado disso, me perdoa, reconheça seu erro, peça a Deus perdão e peça a Deus que Deus te ajude a mudar, cara. É só assim que Deus vai agir. Entendeu? Tem coisas que não estão no alcance das nossas mãos, mas Deus ele trabalha quando a gente quer deixar ele trabalhar. Se você não quiser deixar Deus trabalhar, ele não vai trabalhar. Entendeu? Não tem como. A decisão é sua, né? A Jesus diz mesmo, né, no livro de Apocalipse, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 20 ou 23, que ele fala assim: Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, né? Então é se você abrir a porta. Cuidado com falar mal dos outros. Você está trazendo problemas sobre a sua vida. Fica na paz, que Deus abençoe.